tudo varrido para debaixo do tapete. A nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a nossa dependência das outras espécies, a nossa falta de empatia com o sofrimento dos outros e o nosso descaso pela vida. Tranquilo, tá pronto. Olá, bem-vindos a um episódio extra da pandemia nossa de cada dia. O ano está acabando, 2020 está acabando, 2021 já se avizinha. Mas será que a gente vai ser realmente capaz de deixar 2020 para trás? Será que a gente não vai carregar 2020 com a gente? Porque pensa, claro que vacinas, tratamentos, tudo tem sido desenvolvido e provavelmente o coronavírus não vai nos assustar tanto no próximo ano ou nos próximos anos. Mas será que a gente vai ser capaz realmente de esquecer o que 2020 revelou para a gente? A gente sabe que a pandemia não foi um acaso, não foi uma casualidade, não foi um azar. Ela é uma consequência das formas que a gente lida com a natureza. A gente sabe também que essas formas têm sido extremamente predatórias. Mas parece que essa constatação e mesmo essa tremenda epidemia não tem sido suficiente para que as pessoas façam diferente, para mudar o mundo. A gente continua emitindo toneladas de carbono, desmatando escandalosamente, poluindo descaradamente. Tudo isso continua igual. A pandemia não moveu nem corações, nem mentes. O maior legado de 2020 está sendo varrido para debaixo do tapete rapidamente. Esse legado é a percepção da nossa vulnerabilidade como espécie. A gente, na pandemia, teve um pequeno vislumbre que se fez um esforço muito grande, rapidamente, para que a gente esquecesse desse vislumbre, de como nós somos dependentes das outras espécies, como nós somos dependentes da natureza, como nós somos vulneráveis. Claro que tudo conspirou para a gente esquecer que a gente é tão vulnerável, para a gente não prestar muita atenção nisso. A arrogância humana, ela pode ser medida, inclusive, pela própria ideia de que você vai resolver as coisas todas com a tecnologia. Então, ao invés de se preocupar com essa vulnerabilidade e tentar tratar das questões de fundo que fazem com que a gente esteja vulnerável, rapidamente a gente migra para uma tentativa de resolver tudo usando a tecnologia. Essa arrogância, ela é gigantesca. No caso das vacinas, isso ficou muito claro. A gente já desenvolveu uma vacina rapidinho, olha aqui, o tempo normal de desenvolver uma vacina, sei lá quantos anos, mas agora a gente desenvolveu uma vacina super rapidamente. Claro, não há nenhuma dúvida que é ótimo ter desenvolvido uma vacina super rápido para o coronavírus. Mas a gente não pode perder de vista a nossa dependência das outras espécies. E talvez um único exemplo seja suficiente para a gente ter uma dimensão dessa dependência. É o caso da nossa dependência do caranguejo ferradura. Caranguejo ferradura, talvez você nunca tenha sequer ouvido falar nesse bicho. Então, o caranguejo ferradura é um animal, é um artrópode, que apesar desse nome caranguejo ferradura, ele vive no mar, mas ele é mais próximo, parente mais próximo das aranhas e dos escorpiões. O que é interessante é que em meados do século passado, do século XX, biólogos marinhos descobriram que esse caranguejo tem no seu sangue uma substância que, quando entra em contato com endotoxinas bacterianas, substâncias que as bactérias produzem, esse sangue coagula. Então, acontece uma reação quando o sangue do caranguejo entra em contato com essa endotoxina bacteriana. Mas o mais interessante é o seguinte, que daí se conseguiu fazer um teste
que permite que a gente use o sangue do caranguejo para descobrir se nas substâncias que a gente quer injetar nos corpos das pessoas, por exemplo, uma vacina, elas estão infectadas por bactérias. Então, o que acontece? Se desenvolveu a partir do sangue desses caranguejos, que inclusive tem essa característica bem peculiar, é um sangue azul, se desenvolveu a partir desse sangue um teste para ver se há contaminação ou não nessas substâncias que vão entrar dentro do nosso corpo. Quais são as substâncias que vão entrar dentro do nosso corpo que todo mundo quer? Vacinas. Todas as vacinas para a Covid-19 dependem do sangue do caranguejo ferradura, para garantir que elas não estão contaminadas, que elas estão aptas a entrarem, a serem injetadas no nosso corpo. É interessante, porque com toda a tecnologia que a gente tem, ninguém arranjou um substituto para o sangue do caranguejo. Ninguém ainda conseguiu arranjar um produto sintético que faça, às vezes, desse sangue de caranguejo. Então, a cada ano, 500 mil de caranguejos ferradura são capturados pela indústria farmacêutica e são sangrados, ou seja, eles tiram sangue desses bichos para eles poderem ser usados no teste para garantir que as substâncias que vão ser injetadas no nosso corpo não estejam contaminadas, como, por exemplo, as vacinas para a Covid. Depois eles retornam esses bichos para o mar. A indústria farmacêutica diz que só 3% desses bichos morrem depois de que voltam para o mar. Os ambientalistas e pessoas que pesquisam o caranguejo ferradura dizem que não, que cerca de 30% desses animais morrem quando voltam para o mar. E que as fêmeas, que depois que foram sangradas, elas têm mais dificuldade de se reproduzir. Enfim, a gente depende do caranguejo ferradura para poder tomar uma vacina garantidamente estéril para a Covid-19. Agora pensa, esse bicho existe há mais de 400 bilhões de anos. Esse bicho viu os dinossauros surgirem e desaparecerem. Ele nadou com os gigantes marinhos que existiram em tempos remotos. Esse bicho respirou o ar que os mamutes respiraram. Esse bicho viu as focas que existiam no Caribe desaparecerem. E ele tá lá, o bicho tá lá. Até que ele se defrontou conosco, com os humanos. Então, as 4 espécies de caranguejo ferradura que existem estão ameaçadas de extinção. Em parte por causa desse uso farmacêutico, mas também porque servem como isca de peixe e também por causa da poluição marinha. A gente devia estar muito preocupado com isso, porque afinal a gente depende, para combater a pandemia, a vacina da Covid-19, a gente depende desses animais, mas ninguém está absolutamente preocupado com isso. A verdade é que assim então passou 2020, um ano que certamente não vai acabar, um ano em que a gente viu que o mundo pode parar, parou, e podia até tomar outros rumos, mas escolheu continuar trilhando os mesmos caminhos. Um ano que a gente observou a indiferença de uns em relação ao sofrimento e morte dos outros se tornar mais agudo. Um ano que a gente se deu conta que nem mesmo o perigo de morte é suficiente para mudar o mundo. Mas também é um ano que a gente entendeu, por mais que a gente se esforce para esquecer, para varrer para debaixo do tapete, que nós não somos o centro de nada. Copérnico já tinha mostrado para a gente que a gente não é o centro do universo. Darwin revelou que a gente é apenas mais uma espécie de tantas outras que habitam o planeta. 2020 jogou na nossa cara que a gente não é sequer o centro de nós mesmos. A gente depende de milhares de outras espécies. Aliás, cada um de nós não é nem sequer um. Senão na verdade, a gente é um conglomerado de vários organismos que junto constituem isso que a gente chama de eu, que deveríamos chamar de nós. Se 2020 vai seguir conosco, dentro da gente, a gente não vai conseguir, assim, deixar ele de lado, que pelo menos ele siga, sinalizando
que não é uma posição central, não é dali, do centro, que as soluções vão surgir. Elas vão nascer das periferias, das bordas, da diversidade, do plural. Espero que a gente consiga fazer de 2021 um ano melhor do que o ano de 2020. Muita imunidade e muita resistência para todos nós.